Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema lutas, né? Hoje nós vamos falar desse esporte que eu gosto muito, que é o jiu-jitsu, tá? Esse tipo de luta que foi feita, que foi reestruturada aqui no Brasil, né? Que nós hoje chamamos como Brasília Jiu-Jitsu, tá? É um esporte maravilhoso para quem gosta, né, de lutas. Então vamos lá, vamos começar? Bom, pessoal, jiu-jitsu. Aí tá a arte suave. Ah, professor, mas como que uma luta é arte suave? O jiu-jitsu é um esporte que nós não temos agressão física, como chute, soco, né, cotovelada. Nós trabalhamos em sistema de alavanca, mobilização, né? Então vamos dar continuidade aqui, então, nesse histórico um pouquinho. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história do jiu-jitsu, onde surgiu, né? Bom, o jiu-jitsu, também conhecido como arte suave, por não ter que fazer muita força o praticante, né? Onde o Davi pode vencer o Golias tranquilamente sobre a arte suave, ele nasceu na Índia. Ah, professor, mas na Índia foi. Como que chegou a desenvolver na Índia esse esporte? Bom, tinha uns grupos de monge, né, que pela sua religião budista, eles não poderiam portar armas, espada, lança, arco e flecha daquela época. Então, eles faziam grandes caminhadas e muitas vezes nessas caminhadas eles eram saqueados, né? Então, eles começaram a desenvolver uma técnica, né, onde eles pegam o equilíbrio do corpo, ele pega a articulação, a alavanca, por isso que nós chamamos de arte suave, né? Que nós não temos muita agressão física, são mesmo movimentos técnicos, né? Que há uma mobilização do adversário. E com a expansão desses budistas, né? Como eles tinham que levar sua religião para outros hemisférios, né? Eles começou a chegar no sudeste da Ásia, na China e até que chegou no Japão. O Japão, como, né, um país rico em artes marciais, começou a popularizar esse esporte. Mas vocês vão ver mais para frente que esse jiu-jitsu dos indianos, dos japoneses, era diferente do nosso Brasília Jiu-Jitsu. Por quê? Esse jiu-jitsu deles eram praticado no alto, tá? Eles eram como se fosse uma característica do judô. Eles procuravam com alavanca, mas também tinha as quedas, né? O jiu-jitsu brasileiro, né, o Brasília Jiu-Jitsu, ele chegou no Brasil como? Ele estava no Japão e o Japão, eles tinham, né, muitos lutadores, né, muitos mestres que queriam divulgar as suas artes. Então, eles saíam de seus continentes e iam para outros continentes, né? E com isso, um rapazinho chamado Conde Koma, né? Ele foi um deles. Ele era um mestre do jiu-jitsu e ele veio, né, para a Europa, para as Américas, até chegar no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, especificamente em Belém do Pará, ele conheceu um rapaz chamado Gastão Grace, tá? Vocês vão saber que essa família Grace, ela é toda difusora, ela é toda responsável pelo desenvolvimento do jiu-jitsu brasileiro, tá? O Gastão Grace, ele tinha vários filhos, mas ele tinha dois filhos, né? O Carlos Grace, que era o mais velho, e o Hélio Grace, né? E esses dois que são responsáveis por essa arte suave nossa aqui. Ou seja, é uma arte marcial, como eu disse no início, em alavancas e chaves, né? E não há nenhum movimento de chute, de soco, de joelhada, né? É só de mobilização. E essa luta, o objetivo principal dela, né, é que você vença o oponente através de técnicas. Então, muitos falam, ah, professor, jiu-jitsu é MMA? Não, pessoal, não é MMA. MMA é um vale tudo, né, com regras.
Ou seja, você tem várias artes ali em um esporte. Porém, o jiu-jitsu é uma técnica tão apurada, né, que sobressai sobre as outras, que a maioria das lutas é finalizada, né, através do jiu-jitsu. Por isso que ele teve essa divulgação muito grande, tá? E outras coisas também, a família Grace, né, quando o Carlos Grace, né, que era o irmão mais velho, e o Hélio Grace começou a melhorar o jiu-jitsu, porque o Carlos Grace era o irmão mais velho, ele era, né, mais robusto, mais alto, mais forte, ele era um cara fisicamente preparado para as lutas. Mas ele viu com o treinamento seu com o Conde Coma, ele viu que o irmão dele, né, que era mais franzino, mais pequeno, que é o Hélio Gracie, ele tinha muita dificuldade. Então, os dois chegaram ao quê? Desenvolver a técnica do Brasília Jiu-Jitsu. Ou seja, a intenção dele é criar um esporte onde a força não domina a técnica. Entenderam? A técnica tem que sobrepor a força. E foi quando eles começaram a desenvolver a arte suave, conhecida como Brasília Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu brasileiro. Também podemos abreviar, né, BJJ, que é Brasília Jiu-Jitsu, tá? Ao contrário que muitos pensam, o jiu-jitsu ele não é um esporte agressivo, tá? Por que tem essa mentalidade? Quando o Hélio, né, o Carlos Grace começou a desenvolver essa arte, né, eles foram treinando, treinando, eles faziam combate com outras pessoas de outras artes marcial, karatê, capoeira, kung fu, judô. Então, com isso, eles começaram a fazer essas lutas livres, né? E começou a divulgar o jiu-jitsu, né? E, e o Brasília Jiu-Jitsu, ele é tão mundialmente conhecido, tem vários campeonatos, né? E nos últimos tempos, está crescendo muito esse estilo de luta. No início teve um preconceito? Teve, professor. Por quê? O meio que eles usaram para, né, divulgar a arte marcial. Os filhos de Hélio e Grace, já os filhos, já estamos falando dos filhos, foram praticantes desde o berço, eles já eram praticando essa arte suave. E por isso que ele sobressai a outros atletas, né? Então, muitas vezes, eles chegaram em uma boate, né? E perguntava, quem é o cara que briga, que bate em todo mundo? Aí falava, é fulano. Eles iam lá, caçavam uma confusãozinha, né? Finalizava o cara, né? Batia no cara, finalizava ele. E na boate ele falava, ó, nós somos da família Grace, nós estamos implantando uma nova modalidade de luta chamada jiu-jitsu, e nós vamos abrir uma academia aqui na sua região. Então, por isso que ficou mal visto no início, né? Porque pelo jeito que eles divulgaram, né, a sua arte, né? E nós hoje é muito diferente, é um esporte federalizado, é um esporte que está brigando com outros esportes, né, para entrar nas Olimpíadas. Nós temos vários campeonatos, nós temos vários atletas especiais nessa área, especialista, né, no jiu-jitsu. Então, ele não é só uma luta, tá? O jiu-jitsu não é só uma luta. Ele tem uma filosofia de vida. Ele hoje, ele não prega a violência. Ele prega o respeito ao próximo, que todos têm que ter, né? Ele te dá uma autoconfiança. Ah, professor, autoconfiança, sim. Você anda de cabeça erguida porque você sabe se defender, né? Você está fazendo uma arte marcial, não é para agredir, é para se defender, tá? A sua filosofia de vida, o respeito ao próximo, a alimentação, uma característica, tanto é que o treino hoje do jiu-jitsu, ele é mundial, desde o aquecimento, a escolinha até a finalidade do treino, ele segue, né, regras. Então isso federaliza o jiu-jitsu. Ele dá essa opção dele assumir, né,
um lugar que seja nas Olimpíadas, mas tem muito campeonato mundial, né, que é ótimo, né, que gera muita renda para os participantes. Toda academia hoje tem, né, um professor de jiu-jitsu. É uma arte hoje bem, né, divulgada no Brasil. E nós temos vários golpes. Nós temos o mata-leão, nós temos a chave de braço, a kimura, né? Eu sou praticante há 16 anos de jiu-jitsu, né? É um esporte que te dá uma autoestima muito grande, né? Autocontrole. Você não é aquela pessoa que vai estourar muito fácil. Você tem um controle sobre você, né? E nisso, o jiu-jitsu, ele é muito grande, a sua ramificação. Por isso que hoje, essa aula de introdução, de onde surgiu, não é uma aula que vou te explicar como é o golpe, é uma aula para vocês abrirem a cabeça e ver que mesmo que seja uma luta, ela tem a sua filosofia de vida, né? Então, para quem gosta de alguma luta, é um esporte que quando você começa, você não dá conta de parar, né? Por isso tudo que eu falei, pela sua filosofia. Eu vou ainda passar alguns movimentos, algumas posições do jiu-jitsu, nós vamos ter outras aulas que eu vou buscar, né, a arte suave, como é feito, como é aplicado. Então isso vai decorrer durante ao tempo, tá bom? Pessoal, essa aula foi uma introdução sobre o jiu-jitsu, tá? Sobre a sua história mundial e brasileira. É um esporte brasileiro, a gente pode bater no peito e ter orgulho de falar, ó, o jiu-jitsu é um esporte brasileiro, que ele foi desenvolvido aqui no Brasil. Ele veio do Japão, veio da Índia, com uma característica diferente da nossa, porque eles lá não tinham chão e o nossa luta desenvolve no chão, tá? E nós falamos muito no meio dos lutadores que muitos acaba a luta quando cai. A nossa começa a luta quando nós estamos no chão. Isso é o jiu-jitsu, tá? Eu deixei essa frase aqui para vocês, eu achei ela muito bonita, tá? Não existe derrota para um guerreiro. Ou ele vence ou ele aprende. Pessoal, nós aprendemos mais com a derrota do que com a vitória, ok? Um abraço, até a próxima aula, tá? Eu vou discorrer um pouquinho sobre alguns golpes do jiu-jitsu, tá? Vou falar sobre a capoeira, que é outra, né, arte brasileira, regional nossa, então nós vamos trabalhar ela também. Ok? Muito obrigado e até a próxima.